Deus fala conosco, me usa do jeito que o Senhor quiser me usar. Quero ser uma ferramenta nas tuas mãos. Eu preciso da tua ajuda. E eu me submeto à ação do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, para a glória, para a honra, louvor do teu santo e poderoso nome. Que assim seja. Amém. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo. Suporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Cumpra plenamente o seu ministério. O Paulo está conversando com o Timóteo. Paulo está preso em Roma. Está preso em Roma. E o Timóteo, ele é um jovem pastor na igreja em Éfeso. O Timóteo é um jovem pastor que está enfrentando alguns problemas. Mas um dos problemas que ele é assim devastador, que é os falsos ensinamentos, as mentiras, as confusões, os achismos na palavra. E o Timóteo, ele está tendo que enfrentar isso daí. Ele está tendo que encarar esse momento onde o Império Romano dominava, as filosofias, os pensamentos pagãos dominavam, a perseguição aos cristãos crescia a cada dia. E o Timóteo, ele estava numa região, numa igreja em Éfeso, onde ali havia, falamos disso não faz muito tempo, nos 12 dias, onde ali havia um templo dedicado a uma deusa, e era uma prática de misticismo muito forte. Então, tudo que podia contribuir para dificultar estava acontecendo. Primeiro, o Império Romano agindo com um braço pesado, um braço, mão dura, agindo de maneira truculenta, violenta. Começa por aí. Se você tiver a dificuldade vou usar o termo para facilitar a nossa compreensão. Se você tiver a dificuldade do governo em relação à igreja, fica muito mais difícil você trabalhar. Fica muito mais difícil. Aliado a isso, um monte de ensinamento equivocado. Ensinamento equivocado é difícil.
Porque as pessoas, elas muitas vezes, elas querem ouvir aquilo que elas gostam de ouvir, mas elas não estão preocupadas em ouvir aquilo que elas precisam ouvir. Então isso acaba criando uma barreira, um bloqueio, que você pode falar o que for, mas se não é o que a pessoa quer ouvir, ela vai descreditar a sua fala, vai descreditar você. A pessoa, ela vai se fechar e você pode fazer o que quiser. Nada acontece. E ainda para ajudar tinha perseguição. Perseguição é algo que é terrível. O Brasil está vivendo um tempo de perseguição. Por mais que muitas pessoas insistam em não querer aceitar, nós estamos vivendo debaixo de uma perseguição, debaixo de uma ditadura. Nós estamos vivendo. Você tem que tomar cuidado com o que você fala, cuidado com o que você escreve, cuidado até mesmo onde você vai, que você pode trazer para a sua vida problemas. Nós estamos vivendo esse tempo. Algumas pessoas, de repente, por decisão partidária, podem fechar os olhos e dizer: não está acontecendo nada. Mas qualquer pessoa que de maneira imparcial olhar para a realidade do nosso país, é isso que nós estamos vivendo. É exatamente isso. Então, o Timóteo, ele estava dentro desse contexto. Perseguição, falsos ensinamentos e a mão pesada do império. Aí o Paulo está na prisão. E na prisão, o Paulo conversa com o Timóteo. E o Paulo fala para o Timóteo a respeito de como deveria ser o comportamento dele naquele tempo. E isso é uma coisa importante para nós pensarmos hoje. Que nós estamos vivendo esse momento muito parecido, muito semelhante, em alguns aspectos assim idênticos. Nós estamos vivendo um tempo em que o governo, o que pode fazer para ir contra a palavra de Deus, faz. Nós estamos vivendo um momento em que o governo, tudo que ele puder fazer para atrapalhar a propagação do evangelho, ele está fazendo. Está intimidando de maneira aberta, sem nenhum tipo de problema. Ainda ontem, a Márcia me contou, eu não acompanho esse movimento de músicos, nem de músico que canta música gospel, nem de músico que é secular, que canta música que não é gospel. Eu não acompanho, por mais que eu goste da música, que eu seja uma pessoa que cresceu na música, mas eu não acompanho. Ela estava me dizendo que houve a conversão. Eu vou falar o que a Márcia me falou. Se alguma coisa estiver fora, depois você conversa com a Márcia. Ela disse que a Cláudia Leite converteu. Você já ouviu falar da Cláudia Leite? Sim ou não? Cláudia Leite converteu. E ela, tendo convertido, ela tem passado por um processo de mudança. Pelo menos é o que está sendo apresentado. E nesse processo de mudança, ela é uma das cantoras que fazia acontecer lá na Bahia. Fora da Bahia também, mas lá na Bahia ela tinha muita força. E os cantores da Bahia, aí eu não vou ficar falando o nome, mas são muitos os cantores da Bahia que não professam a fé cristã, que vão contra a fé cristã. Eles se uniram e eles estão trabalhando para que a Cláudia Leite não possa cantar lá na Bahia, porque se ela for cantar, ela vai falar da fé dela, que agora ela aceitou Jesus e que agora ela está vivendo uma nova vida, uma nova história. Isso aí acontece, isso é algo que acontece, mas que nós muitas vezes acabamos não observando situações como essa, né? Quando veio o Lázaro, lembra do irmão Lázaro? O irmão Lázaro, que era acho que do Olodum, converteu, foi um auê no Brasil inteiro, converteu de verdade, testemunhou de verdade, falou de verdade situações
que aconteciam e que passaram a acontecer na vida dele depois de Jesus, mas foi cancelado. Houve um cancelamento naquela época e hoje o cancelamento é muito maior. Então nós vivemos sim um tempo em que o governo, de uma maneira geral, ele persegue, ele é implacável. As verbas são milionárias para qualquer atividade artística que não cristã. Mas para qualquer atividade cristã não tem verba. Não tem verba nenhuma. E eu não estou falando de favores, falando de justiça. Se você ajuda um, você ajuda o outro. Se você não ajuda um, você não ajuda o outro. Só isso. Só ser justo. Nós estamos vivendo, além desse tempo de perseguição, seja via internet, seja através de outros caminhos, nós estamos vivendo esse período de falsos ensinamentos. Tem uns doidos aí que ficam na internet. Outro dia até me mandaram, nem lembro quem me mandou a mensagem mostrando, né, o link do casal zombando da fé, fazendo piada com a fé cristã, piada, zombaria. Alguém me mandou, não lembro quem me mandou, também não vem ao caso quem me mandou. E eu apenas escrevi assim: depois a pessoa acaba ficando doente, numa UTI, depois a pessoa acaba ficando numa situação de invalidez, porque está brincando com o que é santo, aí a pessoa não sabe o porquê. A gente tem que tomar cuidado. E há muitos ensinamentos. Eu falava ontem, enquanto eu estudava com os filhos da Cristiane, com o Adriano, eu falava ontem para eles, quando eu fui lá para Tupi, lá no bairro Tupi, eu aprendi o arroz com feijão. E até hoje eu estou no arroz com feijão, não saí do arroz com feijão. Não saí, é isso aqui e pronto. Mas eu aprendi, dízimo e oferta não tem conversa, não tem que negociar dízimo e oferta. Se é crente, você dizima e você oferta. E se você é crente e não dizima e você não oferta, você é um crente desobediente. Está resolvido, não tem muito o que, então, mas o pastor falou. Não tem o pastor, é a Bíblia, é só abrir a Bíblia e ler a Bíblia. O pastor pode não falar nada, se a pessoa sozinha em casa abrir a Bíblia dela e fizer a leitura, ela vai entender. Não vai praticar se não quiser, aí é problema da pessoa. Aí eu me lembro lá, eu estava iniciando, inclusive comentei com eles que uma das conversas minha com Deus foi assim: Deus, eu sou líder de jovens, estou tendo a oportunidade de ir para o pastoreio. Eu tenho calça jeans e camiseta, não tenho calça social, não tenho gravata e não tenho paletó. E também não tenho sapato, porque nunca foi essa a minha, ou não era essa a minha rotina do dia a dia. Aí eu falei com Deus: se o senhor está nesse negócio, se o senhor está junto, dá um sinal. Eu gostaria que alguém fosse tocado pelo Senhor para me dar um paletó, uma gravata, só para eu ter. Eu já estava em paz, mas eu estava igual o Gideão, querendo sinais. E naquela semana que eu orei, Dona Ivete, seu Ravaí, o Angeline, não lembro se o Angelino, quando ele já era casado, né? Me deram 2 paletó, 2 gravatas, 2 paletó, calça, camisa e gravata. Foi na semana que eu orei conversando com Deus. E usei por muitos anos aquela roupa que eu tinha ganhado. Mas eu me lembro que vieram e falaram assim: pastor, o senhor já está com a gente aqui faz alguns dias, algumas semanas, e o senhor ainda não falou do matinho. Já falei essa história para você. O senhor não falou do mato, não vai falar do mato? Eu falei: mas que mato?
Não sei do que mato você está falando. É, porque veio um profeta aqui há algum tempo atrás, e esse profeta falou que essa região tem um mato, e se você pega esse mato e põe na carteira, não falta dinheiro. Vá para o inferno quem falou uma coisa dessa. Não, não vá para o inferno, não pode mandar ninguém para o inferno. Mas o povo vive atrás dessas papagaiadas. O povo gosta dessas tontices. O povo gosta dessas mentiras, porque é mais fácil eu pôr um mato na carteira do que eu separar 100, 50, 500, 200, 1.000, 2.000 reais e devolver o dízimo. É muito mais fácil pegar um pedaço de mato e enfiar na carteira. O povo gosta disso. O povo gosta de ser enganado. O povo gosta. O povo, de uma maneira geral, tudo aquilo que dá para ser enganado, ele gosta. Para depois ele poder ter alguém em quem ele colocar a culpa. Aí ele vai dizer: eu fui enganado, eu não sabia. É verdade. Foi enganado porque não quis conhecer a verdade. Porque quando você conhece a verdade te liberta. É simples, não tem segredo. Não existe uma fórmula automática, não precisa disso. Eu canso de falar aqui, não fica preocupado em querer complicar o Evangelho. O Evangelho ele é simples demais para que aquela pessoa que tem diplomas e mais diplomas, pós-graduações e mais pós-graduações, possa compreender. Mas para que aquela pessoa que nem escreveu o nome sabe, também possa escrever, possa entender. O Evangelho é simples. É simples. Então Timóteo está vivendo dentro desse contexto, igual nós estamos vivendo hoje. E era um contexto, inclusive, de perseguição. Esses dias, aliás, eu mandei para os jovens nossos. Um rapaz dentro do ônibus pregando. Falando. Eu, particularmente, eu tenho minhas restrições com algumas questões. Eu acho que a gente tem que saber respeitar o espaço da pessoa. A pessoa está indo para o trabalho, está voltando do trabalho, está cansado. A gente tem que tomar cuidado. Uma coisa é você entregar um folheto para a pessoa, outra coisa é você estar dentro do ônibus, a pessoa falando alto, às vezes até gritando, e o outro querendo dormir ou descansando ali, cansado, com a cabeça cheia. A gente tem que tomar cuidado. Eu prezo pelo respeito alheio. Então eu acho que é importante a gente tomar algum cuidado. Mas aquele homem, ele estava pregando, ele estava falando, ele falava, aí um rapaz levantou e xingava e ficava bravo, até que deu um tapa no rosto do senhor lá no ônibus pregando. E o senhor no ônibus foi e falou: dá um tapa no outro lado. Pode dar o tapa no outro lado. E o senhor não revidou, o senhor não fez nada fora da graça de Deus que estava sobre a vida dele. No final das contas, o rapaz se arrependeu, chorou, abriu o coração, aceitou Jesus e batizou ali no ônibus mesmo. Claro que não batizou no ônibus, porque não tinha água no ônibus, senão ele tinha batizado. Mas o Cícero pensou que batizou, Eva? Cícero? Não é Cícero, pelo amor de Deus. No ônibus não tinha água. Se tivesse, ele batizava. O fato é, nós vivemos. Isso aí é um caso isolado ali no ônibus. Mas na escola, a criançada, os adolescentes, os jovens, eles são cancelados quando eles falam de Jesus. Eles são cancelados quando eles não querem se comportar com os demais. No trabalho, as pessoas são canceladas quando elas são cristãs e elas testemunham como cristãos. Nós vivemos esse tempo. Então, eu acho que você já entendeu. Eu estou me esforçando aqui, dentro de um começo de conversa, para dizer: nós vivemos um tempo semelhante ao tempo que o Timóteo vivia. Um tempo semelhante ao que o Timóteo vivia. Tempo de perseguição, tempo de dificuldade, tempo extremo. E aí Paulo vai conversar com E aí o Paulo fala assim, pregue a palavra. Verso
de número 2 do capítulo 4 de 2 Timóteo, Wilma. Aí nós vamos ficando nesses textos aí, 2 e 3, 2 e 3. Então, primeira coisa que eu quero conversar com você, primeira coisa, se você que gosta de anotar e quer pontuar, o que é a sã doutrina? A sã doutrina é o ensino verdadeiro e puro do Evangelho. A sã doutrina é o ensino verdadeiro e puro do Evangelho. A sã doutrina não tem nada a ver, que muitas pessoas fazem confusão, com os costumes e os usos. Não tem nada a ver. E tem gente que mistura usos e costumes com doutrina. Doutrina é um conjunto de regras. Doutrina é um conjunto de ensinamentos. Uso e costume é a prática da pessoa no dia a dia. Se ela corta cabelo, se ela deixa de cortar cabelo, se ela pinta cabelo, se ela deixa de pintar cabelo, se ela usa saia, se ela deixa de usar saia, se ela usa calça comprida, se ela deixa de usar calça comprida, se ela põe paletó e gravata, se ela deixa de pôr paletó e gravata, se ela usa maquiagem, se ela deixa de usar maquiagem. Você está entendendo, sim ou não? Isso é uso e costume. E a igreja tem que saber discernir, entender. Nós, a igreja do Evangelho Quadrangular, ela ensina sobre, no tocante a usos e costumes, ensina sobre moderação. É moderação. A irmã não vai usar, não tem necessidade. Eu não estou aqui para ensinar o que a irmã deve ou não deve usar. Apenas eu estou, ou vou tentar, trazer um ponto para reflexão. A irmã é crente, entregou a vida para Jesus, então não tem necessidade dela ficar mostrando as protuberâncias, como diz lá a irmã Nadir, a pastora Nadir. Não tem necessidade da pessoa exagerar nos decotes. Não tem necessidade da pessoa exagerar no tamanho da saia. Se são os homens, é a mesma história, ficar exibindo o corpo com a intenção de chamar a atenção de alguém. Por mais que a pessoa muitas vezes fale que não está chamando a atenção de ninguém, é porque se sente bem coisa nenhuma, pode até se sentir bem, mas quer chamar a atenção da outra pessoa. Não há necessidade, é moderação. Moderação. A igreja quadrangular ensina sobre moderação. Aqui eu não posso falar ali. A igreja quadrangular ensina assim, embora cada pastor trabalhe do jeito que acha que deve trabalhar. Nós pregamos a moderação. Vai usar uma saia? Usa uma saia decente. Vai usar um vestido? Usa um vestido decente. A não ser quando é para ser madrinha, né? Madrinha, aí muda tudo. Porque de madrinha vai seminua para ser madrinha, porque todo mundo vai seminua, então tem que ir seminua também. O que, na minha opinião, não é legal, mas aí é cada um. Cada um sabe o que faz. Então, sã doutrina é uma coisa, é um conjunto de regras, é um conjunto de ensinamentos. Sã doutrina é um conjunto de aprendizado da palavra de Deus, sem nenhum tipo de intervenção ou interferência humana. É o que diz o Evangelho. O Evangelho diz que Cristo morreu para que todo aquele que nele crê seja salvo. Diga amém e diga graças a Deus por isso. Nós temos que saber separar as coisas. Nós temos que saber separar as coisas. Nós temos que saber qual igreja nós congregamos. Isso eu costumo falar também. Discipulado é importante por isso. Para eu saber qual é a igreja que eu congrego. Onde é a igreja que eu congrego? O que a igreja que eu congrego ensina? Como que ela trabalha? Quais são as práticas? No tocante a uso e costume, moderação. No tocante à doutrina, Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Essa é a nossa doutrina. Qualquer pessoa que quiser falar, porque na quadrangular não tem doutrina, está falando sem conhecimento de causa. Porque a doutrina quadrangular é Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e voltará. Essa é a doutrina. Então, é importante você entender isso daí. O que é a sã doutrina?
Sã doutrina é o Evangelho na sua simplicidade, sem a interferência humana. Entenda por interferência humana, muitas vezes quando a pessoa, a pregação ou o pregador, ele está falando, direcionando, manipulando, procurando alcançar alguém, procurando agradar alguém ou procurando poupar alguém. Eu falava, ainda ontem eu falava disso. Eu não gosto de conversar antes do culto. Não gosto. Pegar no pé dos irmãos eu gosto. Brincar com os irmãos, e que brinque comigo também, não faço conta. Que quem brinca tem que aguentar a brincadeira. Então eu não ligo, pode brincar comigo. Mas eu brinco também. Então, antes de começar o culto, eu brinco, eu dou risada. Quando eu estou ali, dá tempo, pego no pé dos irmãos. Tá tudo bem. Agora, conversar, pastor, preciso conversar 1 minuto com o senhor. Não converso, não me procure, porque eu não vou querer conversar com você. E você pode interpretar mal e pensar que o seu pastor é mal educado ou não está querendo te dar atenção. Eu não gosto de conversar, porque eu vou subir aqui e eu vou pregar. Eu vou pregar aquilo que eu fui inspirado para falar. Eu vou pregar sem nenhum tipo de rodeio. Eu prego sem rodeio desde quando eu comecei a pregar. Eu nunca estive dependendo, nunca estive na mão de ninguém. Nunca ninguém custeou, bancou a minha vida ministerial. Nunca. Eu sempre estive na dependência de Deus. E isso me dá a liberdade de poder pregar sem ficar preocupado. Sempre tive muitos, como que fala? Muitos vencimentos a serem honrados. E Deus sempre foi fiel, nunca permitindo que eu ficasse contra a parede, apertado pelos boletos contra a parede. Nunca. E olha que nós temos conta para pagar, hein? Estava falando esses dias para a Angelina, estava comentando. A gente começa o mês devendo 30 mil. A gente começa o mês devendo 30 mil. Começa assim, ó. Começou o mês, estamos devendo 30 mil. Então, eu não gosto de conversar com ninguém antes do culto, porque eu vou pregar. E eu tenho a maturidade, ou pelo menos estou amadurecendo a cada dia, para saber separar amigo, negócio, entenda por negócio aquilo que Jesus disse. Estou cuidando dos negócios do meu Pai, o reino. Amigo, negócio, reino à parte. A pessoa muitas vezes pode não ter a maturidade. Que eu vou falar, ela vai falar, foi só eu falar com o pastor pregou lá. Pastor usou o que eu estava falando para dar uma indireta em mim. Então não fale comigo. Não me procure. Me procure para dar um bolo, igual a Silvinha. Deu um bolo de fubá sexta-feira, né, Silvinha? Baita bolo gostoso. Meu Deus do céu. O bolo dela é bom, irmão. Você nunca comeu, compre. Compre. Eu não sei o preço. Não vou falar preço, porque o preço é com ela. Mas que bolo bom. Eu estou acostumado a comer aqueles bolos que a Marcinha faz. Tadinha, com todo o respeito. Mas não dá, né, irmão? É um bolo que se você tacar na cabeça de um, derruba a pessoa. Mas ela faz com amor, ela faz com carinho. Mas é diferente. A Silvinha até passou a receita para ela. Mas ela não gosta de seguir receita. Outro dia ela estava usando o fermento que já tinha 6 meses que estava vencido. Ela falou, tá bom, vai mesma coisa, funciona, não funciona. Não, funciona, então funciona, claro. Que bolo bom. Então, você quer conversar comigo? Faz igual a Silvinha, ó. A Silvinha chega, eu chego, ela vem, quer bala? Quero, aí ó, o punhado de bala, ó. Dentista meu tá ficando rico. Conversar não. Depois do culto, numa agenda, a gente senta e conversa. Quanto tempo você quiser, eu vou sentar e vou conversar com você. O que é essa doutrina? Primeiro ponto. Essa doutrina é conjunto de regras, conjunto de ensinamentos. Palavra de Deus, sem interferência humana, sem querer ajudar um ou atrapalhar o outro. Sem eu pregar, eis que te digo, vejo sobre a sua vida, não estou vendo nada, mas como eu sei que você tem dinheiro para receber, eu te dou uma profecia daquelas bem recheadas. Você está entendendo, sim ou não? Que está cheio por aí, está cheio. E eu não estou aqui para falar de quem faz ou deixa de fazer, eu estou aqui para dizer,
todos nós, incluindo eu, temos que cortar a volta desse tipo de conversa, desse tipo de procedimento, desse tipo de conduta. O Paulo falou para o Timóteo: pregue, verso 2 e 4 de Timóteo. Pregue a palavra, a tempo, fora de tempo. Pregue a palavra, o que fortalece, o que liberta, o que restaura, o que põe em pé, o que transforma, o que muda, o que salva, é a palavra. É a palavra, está aqui, ó. Admoesta, repreende, exorta, com toda a longanimidade. Aqui usa a palavra mais fácil de compreender um pouco, ó. Repreenda, corrija, exorte, com toda a paciência. Procura tentar ajudar a pessoa a entender que ela precisa de um ajuste, de uma correção. Se ela tiver o coração às vezes endurecido, porque muita gente tem o coração endurecido, por mais que pense que não, tenha paciência. Tenha paciência, porque se você for ensinando, se você for mostrando, mais dia, menos dia, essa pessoa vai entender. Ela entendendo, ela vai começar a praticar. A partir do momento que ela pratica, ela vai começar a ensinar. É questão de ter paciência. É questão de você ter aquilo que nós aqui costumamos ter, que é a continuidade. É de você ser uma pessoa constante naquilo que você faz. Ó. Verso 3, virá. Eu vou ler aqui, que ali a versão é outra. Virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, porque a sã doutrina fala de arrependimento. A sã doutrina fala de mudança de vida. A sã doutrina fala de mudança de postura, mudança de comportamento. A sã doutrina não assina embaixo o adultério. A sã doutrina vai contra o adultério. A sã doutrina não assina embaixo da bebida alcoólica. A sã doutrina vai contra a bebida alcoólica. A sã doutrina não assina embaixo do cigarro, do uso do cigarro, da droga, do vapor, nem sei se é assim que fala, aquelas fumaças que a turma fica lá. A sã doutrina não assina embaixo da mentira, da fofoca. A sã doutrina não assina embaixo. Vai ter gente que não vai suportar essa doutrina. Se você pregar contra o adultério, ela vai ficar brava com você. E ela muda até de igreja, porque ela não quer mudar de vida. Se você pregar contra a bebida, contra a droga, ela muda de igreja, porque ela não quer mudar de vida. Se você pregar essa doutrina, falar para a pessoa que pecar, mentira é pecado, que falar, instigar um contra o outro, é um dos pecados que a Bíblia diz que Deus abomina. Aquele que faz intriga entre um irmão e outro irmão, a Bíblia diz que Deus abomina. A pessoa ela muda de igreja, mas ela não quer mudar de vida. Então vai chegar, e esse nós estamos vivendo esse tempo. Nós estamos vivendo um tempo que você tem que tomar cuidado com o que você fala, que a pessoa ela muda de igreja rapidinho, e conforme o lugar que ela vai, ela já chega sendo vice-presidente na igreja. Ela já chega tocando, já chega pregando, já chega sendo diácono, diaconisa, ela já chega sendo dona da igreja. É um tempo que você tem que tomar cuidado com o jeito que você fala, mas você não pode deixar de pregar. Eu não deixo de pregar, não vou parar de pregar a sã doutrina, por medo. Ai, se eu pregar, fulano para de dizimar. Se eu pregar, fulano para de ofertar. Se eu pregar, fulano para de vir. Bom, aí não é problema meu, aí é problema do dono da obra. O dono da obra resolve com aqueles que são da obra. Os filhos, o pai resolve com os filhos. Está aqui, ó. Sentindo coceira no ouvido, a pessoa gosta de ouvir, ai que gostoso. Juntarão mestres para si, ó. Está aqui nós estamos vivendo esse tempo. A pessoa junta mestre para ela. Eu gosto desse, eu gosto daquele, eu gosto daquele outro, porque esse, aquele ou aquele outro fala o que agrada. Eu não posso cair nesse engodo, nessa armadilha, nessa cilada. Eu tenho que ouvir o que Deus quer que eu ouça. Aqui Deus nos reúne, é debaixo desse propósito aqui no bairro Jardim São Jorge que Deus fala conosco. Deus sabe o que você precisa, o que sua casa precisa, o que sua família precisa. E se Deus colocou aqui nesse altar para conversar, fez 17 anos, segunda-feira passada.
Se Deus me colocou para pregar aqui, se Deus quisesse colocar alguma outra pessoa que falasse de uma maneira branda, de uma maneira calma, que fosse uma pessoa polida, Deus tinha trazido. Se Deus trouxe alguém que se posta do jeito que eu me posto, que não é do jeito mais agradável para muitos, mas que é respeitoso em relação à sã doutrina, é porque Deus sabe que aqui nessa região o buraco é mais embaixo. E se você está aqui me ouvindo agora, é porque Deus sabe que você tinha que estar aqui ouvindo essa mensagem. Senão Deus tinha te direcionado para qualquer outro lugar. Vai por mim, porque Deus não é Deus de confusão. Ele não é Deus de confusão. O importante que eu e você temos que entender é: a sã doutrina está sendo pregada. A palavra de Deus que confronta está sendo pregada. A palavra de Deus que traz a mudança, que traz a transformação, ou que pelo menos leva a pessoa a fazer a reflexão, está sendo pregada. E isso aí eu tenho consciência, eu tenho certeza, está sendo pregado. Se qualquer pessoa não está recebendo, aí não é problema do pregador, aí é problema da pessoa. A pessoa é que vai fazer uma avaliação. O pastor fala mesmo, o pastor realmente fala essas coisas, mas eu não. Então, vamos seguir com a nossa leitura aqui, para que serve essa doutrina? Verso 4 e verso 5. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando para as fábulas. Tu seja sóbrio em tudo, sofre aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Sã doutrina serve para nos manter no caminho da verdade e nos afastar dos falsos ensinamentos. Esses dias eu ouvi que na região, eu não posso precisar lugar, eu não posso precisar pessoa, mas é aqui na nossa região, tem gente reunindo criança para reunião, dizendo ser reunião de célula, 10 horas da noite, 11 horas da noite, ligando para a criança. Essa hora não é hora, irmão. Não é daqui dessa igreja. Não é. Mas quando me procuraram falando disso, falei: o pai e a mãe dessas crianças precisam acordar para a vida. O que nós temos visto de criança sendo raptada, o que nós temos visto de criança sendo abusada, o que nós temos visto de criança sendo vendida como prostitutas, para tudo quanto é lado. Não. Então, quando eu estou aberto a essa doutrina, eu estou o quê? Sendo encaminhado na verdade e sendo afastado dos falsos ensinamentos. Eu preciso saber, entender. A Bíblia fala de você fazer o que você tem que fazer enquanto é dia, ou seja, nas claras, nada no escuro, nada no esconderijo, nada no mistério, nada que ninguém pode saber o que está acontecendo. Se você quiser entrar na minha casa, você entra agora. Você toma cuidado para não tropeçar na bagunça, mas pode entrar. Quer olhar meu celular? Está aqui, qualquer rede social. Não tem. Pode procurar. Sou TI. Pode entrar, fique à vontade. Os computadores que eu uso, a não ser que tenha alguém fazendo uso de maneira indevida. Mas não tem. Não. Nós não podemos ter nenhum tipo de resquício que exija sigilo. A não ser que você faz parte da atual classe de políticos que, para eles, o sigilo é completo. Não pode saber nada do que eles fazem, do que eles gastam, dos lugares que eles... Aí tudo bem, se você faz parte dessa classe é uma outra história. Mas se você é um cristão comum como eu, então não, irmão, não tem segredo não. Não tem segredo. O bom e o importante dessa doutrina é isso. Para que ela serve? Para nos encaminhar na verdade.
para fazer com que nós sigamos firme e forte, fugindo dos falsos ensinamentos. Não tem segredo. Não tem segredo. Vamos para mais um ponto para nós encaminhar o fim da nossa conversa. Perigo de abandonar a sã doutrina. Quando as pessoas abandonam a sã doutrina, elas começam a buscar agradar os seus desejos. Elas começam a procurar mensagem que agrade o seu desejo. E com isso, elas se afastam da verdade. Se afastando da verdade, elas estão a um passo de viver as heresias. Então, o perigo de se afastar da sã doutrina é você começar a querer ouvir só aquilo que te agrada. E com isso você vai acabar ouvindo e se adequando às heresias. Outro dia eu ouvi, uma pessoa me comentou, falou: pastor, o irmão lá que congregava com a gente, parou de ter que congregar com a gente agora, ele voltou às práticas da velha fé que ele vivia. Meu Deus do céu. Aí você conversa, você chama, é pessoa que você conversa 1, 2, 3, 10 vezes, a pessoa ela não abre o coração, ela não aceita, ela não quer mudança, ela não quer a sã doutrina. Aí ela começa a se afastar, a pessoa vai se afastando, a hora que vê, você vê a pessoa de novo, fazendo o que ela fazia tanto tempo atrás. Se não falar pelo menos que foi porque o pastor era ruim, ou que os músicos eram ruins, ou que a igreja era ruim, tá bom. Se a pessoa pelo menos tiver coragem de dizer: eu sempre fui um crente ruim, um crente desobediente, um crente que não gostava da sã doutrina, por isso eu estou desviado. Pelo menos tá bom. O duro que geralmente essas pessoas elas falam: lá não dá, aquele pastor lá não dá, aqueles diáconos lá não dá, aqueles músicos lá não dá, aqueles irmãos lá não dá. Teve uma vez que eu ouvi alguém tendo a petulância de falar assim: os irmãos são muito santos. Ei, meu Deus do céu. Não é para ser santo, é para ser o quê? Se a Bíblia fala seja santo porque eu sou santo, tem que buscar a santidade. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está na Bíblia. Santificai-vos, amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Santo, 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 é o que está na Bíblia. Agora é a sã doutrina. Se eu quiser viver o evangelho moldado às minhas práticas de pecado, aí eu vou falar do pastor, vou falar da igreja, vou falar da placa da denominação, vou falar de todo mundo. Vou falar. Então, o perigo, esse é o perigo. Aí, para finalizar, os músicos, se quiserem já ir se posicionando, os diáconos, se quiserem já ir se posicionando, os benefícios de seguir essa doutrina. Quando eu sigo essa doutrina, eu permaneço firme na fé. Eu fico firme. Vem vento, vem rio, vem chuva, bate, mas a minha vida, a minha casa não cai. Pode vir o que for, não cai. Quando eu sigo a sã doutrina, eu estou protegido contra os enganos que o mundo ele tem oferecido. É a sã doutrina. Quando eu sigo a sã doutrina, eu estou capacitado a ajudar outras pessoas, ajudar meus familiares, meus amigos, aqueles que estão à minha volta, mas capacitado a ajudar aqueles que nem à minha volta estão, mas que têm a oportunidade de ouvir através da minha vida que Jesus, ele salva. É a prática da sã doutrina. São os benefícios da sã doutrina. Que Deus nos ajude. Que Deus nos desperte. Que Deus dê a nós a coragem. A coragem. Que sã doutrina é diferente, viu? Vou falar para você sem nenhum medo de errar. Sã doutrina é diferente de muita coisa que está sendo feito nos dias de hoje. Mas diferente, mas muito diferente. Vai por mim. A sã doutrina, ela exige de nós mudança de vida. A sã doutrina exige mudança de vida.
Jesus falou assim, ó: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Negue-se a si mesmo, porque quem quiser ganhar a sua vida vai o quê? E quem quiser perder vai ganhar a vida. Aí você tem que ver que vida que você quer. Se é a vida em Cristo ou a vida sem Cristo. Para ganhar com Cristo a gente tem que perder. Tem que perder. Perder o que, pastor? Perder as nossas vontades. Perder as nossas práticas. Perder os nossos costumes. Perder aquilo que o nosso ego tanto exige de nós. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. A Santa Ceia vai ser servida. Santa Ceia, você já sabe, quando eu fazer isso em memória de mim. Quando eu estou relembrando, Jesus, eu sei que o Senhor morreu por mim, para que eu não vivesse na prática do pecado, para que eu não vivesse fazendo o que é errado. O Senhor morreu por mim, para me dar força, para vencer o pecado. Se eu viver no pecado é porque eu estou escolhendo fazer o que é errado. Logo eu estou negligenciando a voz do Espírito, e quem negligencia a voz do Espírito, a Bíblia fala do pecado contra o Espírito que não tem perdão. Não, pastor, eu estou me esforçando para fazer o que é certo, e por isso eu participo da ceia, e por isso eu participo do sangue, recebo perdão, para que eu possa viver uma nova vida em Cristo Jesus. Feche seus olhos, por favor. Recline sua fronte, porque eu quero orar com você. Deus, obrigado. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos mais uma vez. Obrigado pela minha vida, e obrigado pela vida do meu irmão, e obrigado pela vida da minha irmã. Sejam os que estão aqui dentro do templo, sejam os que estão através da transmissão. Eu sei que nós não estamos vivendo um tempo fácil, porque é um tempo onde as dificuldades elas vêm a partir do governo sobre a igreja no Brasil. As dificuldades elas vêm a partir dos falsos ensinamentos que são espalhados Brasil afora. E as dificuldades elas vêm a partir, ó Deus, da perseguição por ser um cristão, só pelo fato de querer fazer a coisa certa. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, da vida do meu irmão, da vida da minha irmã. Que o Senhor nos ajude a fazermos a coisa certa. Que o Senhor nos ajude a sermos santos. Porque se não formos santos, não vamos ver o Senhor. É o que está na Bíblia. A não ser que o Senhor tenha mudado a Bíblia e não avisou ninguém. Mas eu sei que o Senhor não mudou a Bíblia. Ela já está escrita. Abençoa esse irmão, abençoa essa irmã. E que juntos possamos dizer: nós permanecemos em Cristo, para a glória do teu nome. Diga amém. Você será servido, fique à vontade. Vamos consagrar juntos e participar juntos. Com uma melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. E eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus.
de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Pega o pão em sua mão e nós vamos participar junto do corpo e do sangue de Cristo. Primeiramente do corpo. Irmão, irmã, Jesus já fez o que tinha que fazer. Precisava morrer, porque sem derramamento de sangue não havia remissão de pecados. Jesus já morreu. Agora eu e você temos que aceitar esse sacrifício para a nossa vida e não fazer aquilo que a Bíblia fala de novamente lançar Cristo ao vitupério, novamente a morrer por nós. Ele já morreu. Agora a gente aceita esse sacrifício e vive uma nova vida. Não dá para o crente permanecer vivendo aquela vida toda torta que vivia antes de Jesus. Não dá. Então façamos com Deus esse compromisso. Deus, me comprometo com o Senhor nesse pedaço de pão de me esforçar para viver uma nova vida em nome de Jesus. Senhor, nós entregamos a Ti o pão. Nós precisamos desse pão, que é o pão vivo que desceu do céu, Jesus, para que possamos viver em novidade de vida, para que possamos abandonar as práticas do pecado, para que possamos andar na verdade, para que possamos andar na luz do dia, em nome do Senhor Jesus. Consagramos esses pães ao Senhor. A igreja é do Senhor, os filhos são do Senhor, e eu te peço, Deus, toca na vida desse povo nessa manhã, para a glória do teu nome. Diga amém. Vamos participar junto do corpo? Glória a Deus. Assim nós colocamos o suco diante do Senhor, Deus. E quando nós colocamos o suco diante de Ti, nós estamos dizendo que nós somos pecadores, mas não vivemos na prática do pecado. Que nós somos pecadores, mas que o pecado na nossa vida não é uma tomada de decisão. É um equívoco, é um engano, é um descuido. Porque nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Libera sobre todos nós o perdão para a glória do teu santo e poderoso nome. Diga amém. Podendo, dobra o joelho e agradeça. Agradeça por esse presente tão grande. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor me alcançou, me resgatou e agora posso clamar. Sou filho
Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Eu não sou mais. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho. Diga isso. Diga. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Quem estava conosco através da transmissão até o momento, Deus te abençoe, obrigado pela sua companhia. Terça-feira, 8 horas da noite, eu espero você aqui no templo para participar conosco de um treinamento. Estamos passando a visão. A visão é ganhar almas. A ferramenta que nós usamos aqui para ganhar almas se chama células. Então sai da câmera, vem para o templo. Deus te abençoe e tenha uma ótima semana. Os que ficam, aniversariante da semana.